pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula vai ser a respeito de preenchimento de mãos com Radiesse, tá? A gente vai fazer ele como um preenchedor e bioestimulador nas mãos. Essa aqui é a Rosane, ela cedeu a sua imagem pra gente poder fazer a aula. Mostra aqui a mãozinha dela pra mim, Cris, bem perto. Então, a gente consegue perceber que além da gente ter uma perda de volume, né, com a idade a gente começa a perder a gordura, ter a absorção da gordura também nas mãos. E os vasos começam a ficar mais aparentes. Junto com isso, a gente também tem uma certa atrofia da derme, né, que deixa esse aspecto da pele mais fininha, mais frágil, né? Então, o Radiesse, ele vai conseguir fazer um preenchimento dessa zona, né, onde antes a gente tinha camadas de gordura, e a gente também vai conseguir melhorar muito a qualidade dessa pele. Esse preenchedor, ele pode ser utilizado também associado com laser de CO2, com luz pulsada ou com alguns peelings para a área das mãos, para a gente conseguir melhorar também a qualidade da pele na parte da superfície. Mas ele vai conseguir estimular muito colágeno, vai fazer um espessamento dérmico e vai melhorar bastante esse aspecto da pele mais fina e também dessa aparência dos vasos que as pacientes se incomodam bastante, tá bom? Pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês então como é que a gente faz a diluição, tá? O Radiesse para diluição das mãos, a gente diz que dilui 1 para 1. O que isso quer dizer? O Radiesse, a seringa tem 1,5 ml, tá? A gente vai diluir para a mesma quantidade de diluente. Então, 1,5 de Radiesse, 1,5 de diluente. Aqui eu coloquei 1,5 ml só de lidocaína sem vasoconstritor. A orientação do fabricante, a maioria dos estudos dizem que a gente deve fazer com 1 ml de soro e com 0,5 de lidocaína. Isso é exclusivamente por causa da quantidade de lidocaína, para a gente não ultrapassar os limites, tá? Mas 1,5 de lidocaína tranquilo, não tem problema. Então, quem quiser diluir só para lidocaína também pode, não tem problema, tá? Então, a gente sempre vai usar uma torneirinha de 3 vias, né? Ou de 2 vias, para quem conseguir. Aqui no Brasil a gente não tem a de 2 vias, então a gente usa de 3. Lembrem que a parte que está apontada é a parte que está aberta, tá? Então, a torneirinha, ela vem assim, ó. Se eu colocar aqui agora, a gente vai ter 3 vias ativas e a minha medicação vai espirrar por aqui, tá? Então, a gente precisa sempre lembrar de girar ela para deixar essa parte isolada, para nada vir para cá. Essa parte está apontando para o nada, então nada vai vir para cá também e as medicações vão ficar se cruzando aqui até elas misturarem bem, tá? Então, a gente vai fazer essa mistura muitas vezes, umas 20 vezes, até a gente ter uma mistura bem homogênea. E aí a gente vai fazer a injeção do produto com cânula 22, tá? Não aconselho a utilizar nenhum preenchimento na mão com agulha. Dá para fazer uma técnica em bolos, que a gente coloca um bolos do preenchedor e depois vai espalhando. Não aconselho pelo risco de lesão de vaso, lesão de nervo, lesão de tendões. A mão é uma área muito vascularizada, muito rica. E não vale a pena a gente correr esse risco, sem contar que a cânula facilita muito o procedimento, tá? Então, vocês vejam que aqui ele já está bem homogêneo, já está bem misturado. A gente faz geralmente umas 20 vezes ou mais, assim, até ele conseguir misturar bem. E depois ele está pronto para aplicar. Bom, pessoal, então a gente vai começar o procedimento agora. A gente já tinha feito a asepsia, vamos fazer de novo com álcool 70, pode ser com clorexidine também. Geralmente aqui no final da mão, tá? Mais ou menos no início do punho, é que a gente vai fazer o nosso pontinho de entrada, tá? Então eu tô aqui com uma seringa com lidocaína com vasoconstritor. A gente faz um pontinho e vai colocar mais ou menos 0,2 a 0,5 ml aqui nesse ponto, tá? A gente vai fazer aqui nesse pontinho o nosso pertuito de entrada e vamos entrar com uma cânula 22 aqui para fazer o preenchimento. Então, a gente vai fazer o nosso pertuito com a agulha 22, tá? Que vem junto com a cânula. Bisel para cima, vai entrar só a pontinha do bisel. A gente vai preencher a nossa cânula com o produto. Vocês veem que tá saindo um pouquinho ali. Bisel para cima, tá? E a gente vai entrar com a nossa cânula. A entrada é superficial, ó, vocês podem ver que a gente consegue perceber a cânula, tá? A gente vai fazer um preenchimento logo abaixo da derme. A mão da paciente, quando a paciente não é obesa ou quando ela não tem a característica de ter a mão muito gordinha, até porque se ela tivesse a gente não estaria preenchendo,
a gente não consegue visualizar tão bem isso, tá? Mas como a mão tá emagrecida, tem perda de gordura, né? Então a gente consegue perceber sempre a cânula. Toda vez que tiver indicação de preenchimento, que tiver emagrecido, a gente vai conseguir perceber a cânula no subcutâneo, tá? Então a gente vai começar preenchendo sempre em leque, em retroinjeção. Vocês percebam que a gente já consegue ver o volume. A gente vai utilizar, no caso da Rosane, uma seringa para cada mão. Então, como a gente diluiu com 1,5 ml de diluente, a gente vai colocar 1,5 ml de Radiesse mais 1,5 ml de diluente, então vão ser 3 ml para cada mão, tá? A gente vai distribuindo o produto em leque. Vocês vejam o perigo que pode ser colocar uma agulha numa zona dessa, com vasos tão importantes, com tendões, com nervos tão importantes, né? A mão tem uma motricidade muito fina, não tem por que a gente arriscar fazer um preenchimento com agulha aqui se a gente tem à nossa disposição as cânulas. A gente distribuiu o primeiro 1,5 ml. Eu vou espalhar um pouquinho. A gente depois vai ter que fazer uma massagem aqui para acomodar bem esse produto. Deixa eu pegar a tua mão um pouquinho aqui, Muzi. Vocês vejam que com esse primeiro 1,5 ml a gente já nota uma diferença, os vasinhos estão mais escondidos, né? Mas tem que lembrar que metade do que a gente vai injetar é diluente e que o Radiesse ele é 30% de gel de carboximetilcelulose e 70% de gel de carboximetilcelulose e 30% de hidroxiapatita. Então, o gel de carboximetilcelulose é o que vai nos dar o nosso volume inicial. Mas depois de 30 dias, 2 meses, quando ele é absorvido, a gente tem uma perda desse volume. Então, por isso que não adianta a gente querer também pegar, às vezes, uma seringa e diluir ela, colocar metade para cada mão. No início, logo que o paciente sair do consultório, pode ser que até ele ache que ficou muito bom, ficou satisfeito. Mas depois que a gente tiver a absorção do diluente, a absorção do gel de carboximetilcelulose, a gente vai ter perda de resultado, tá? Então, o que eu tenho visto é que a gente precisa realmente de uma seringa para cada lado, para a gente ter um bom resultado, para o paciente ficar satisfeito, ter um bom estímulo de colágeno, tá? Se a cânula der uma trancadinha, vocês voltem, injetem de novo, tá? Porque às vezes ela pode estar trancando um pouquinho num vasinho, num tendão. Tendão não, porque a gente não tem tendão aqui, né? Mas nesses vasos mais superficiais. A gente terminou essa mão, tá? Agora eu vou só massagear, vou espalhar bem o produto. Alguns pacientes fazem um eritema reacional quando a gente injeta hidroxiapatita no dia seguinte, tá? A mão fica meio rosadinha, às vezes quem não tá muito acostumado, quem nunca fez, acha que pode ser alergia do produto, não é, tá? Geralmente esse eritema resolve só com hidratação em 1, 2 dias. Pessoal, então só para vocês verem aqui o pós-imediato, tá? A gente faz um pouquinho de edema, tá? Mas só para ver como a gente já consegue perceber uma menor aparência dos tendões, tá? Que ficam mais marcados aqui quando a gente tem essa absorção da gordura. A gente vai esconder esses tendões, esconder os vasinhos também, tá? Que ficam mais marcadinhos com o preenchedor. E daqui 3, 4 meses a gente vai ter uma melhora grande na qualidade da pele da zona tratada, certo? Então a gente vai fazer outra portinha de entrada, tá? Nossa anestesia aqui, 0,2, 0,3 ml, bem superficial.
Então agora a gente vai fazer o nosso pertuite de entrada, já está anestesiado, tá? A gente já colocou aqui 0,3 ml de lidocaína com vasoconstritor. Dá para usar sem vaso também, mas eu gosto de usar com vaso porque a gente diminui o sangramento, tá? Toda vez que a gente tiver possibilidade de redução de sangramento e for uma área bem vascularizada que nem a mão, se a gente utilizar vasoconstritor, a gente tem benefício. Então aqui a gente já chegou com a cânula aqui, tá? A gente faz o nosso teste, ó, ela desliza, é sinal que ela tá no plano correto, tá no subcutâneo. Essa cânula tem que deslizar, tá? Ela não pode estar presa. Se ela estiver presa, não injeta nada, retorna e coloca ela no plano correto, certo? A gente vai então depositando o preenchedor por retroinjeção. Vocês têm que lembrar sempre, pessoal, de avaliar o paciente se ele não tem aquela encovadinha aqui, ó. Tem muito paciente que tem uma absorção grande dessa gordura logo na parte lateral do polegar. E aí, às vezes, a gente vai preenchendo o dorso e esquece de preencher aquela parte ali, tá? Bem importante a gente avaliar antes e, se quiser garantir, marcar antes as áreas também que vão ser preenchidas, principalmente quando a gente não puder utilizar duas seringas, né? For usar uma seringa para cada lado, a gente marca as áreas que precisarem de maior volume, tá? A gente terminou aqui 1,5 ml. Vamos acomodar. E a gente vai fazer o outro 1,5 ml, tá? Tem que lembrar sempre que a área que mais absorve gordura é justamente entre os tendões, tá? Então, a gente também poderia fazer, por isso que tem gente que faz a entrada entre os dedos. Eu acho que ninguém mais faz assim hoje, porque a gente acaba submetendo o paciente a um número muito maior de pertuitos, né? É desnecessário. Uma dor maior, um trauma maior, mas antes tinha gente que entrava por aqui, né? Pela base dos dedos também. Essas são as áreas onde a gente mais comumente precisa fazer volume. A gente vai lá nessa areazinha, então, na lateral do polegar, ó. Vai preencher. Lembrem que o resultado final do Radiesse ele acontece depois de 3, 4 meses. Então, quando o paciente perder o gel de carboximetilcelulose em cerca de 30 dias, mais ou menos, ele vai perceber uma murchadinha, tá? Que é natural. E aí depois é que vai vir todo o estímulo de colágeno. Então, a gente pode revisar o paciente em 30 dias, mas a gente ainda não vai ter o resultado final. Se vocês preferirem, revisem o paciente com 3 meses, porque a gente já vai ter o resultado final do procedimento. Eu vou tapar um pouquinho aqui pra gente conseguir massagear pra lá. Vocês vejam que na maioria das vezes a gente não pega nenhum vaso, não fica roxo, tá? Faz só esse edema leve, mas tem que lembrar que 1,5 ml daqui é volume de anestésico, então isso aqui vai ser absorvido daqui a algumas horas. Vai fazer um volumezinho só no início. O edema é leve, 2, 3 dias. Eu peço sempre o paciente ter cuidado com o pertuito, então a gente vai colocar um microporezinho no pertuito da cânula, tá? E cuidado com a higiene das mãos. Fora isso, não tem nenhum cuidado especial. Eu peço para não fazer exercício no dia só para não aumentar o edema, mas não tem nenhum problema assim com relação ao preenchedor, certo? E a gente pode associar depois com outros tratamentos, como fazer no caso da Rose aqui, que ela tem algumas manchinhas solares, fazer um peeling de ata mais forte em cima das manchinhas e depois fazer
um ATA 20% na mão toda para estimular, ou a gente pode deixar cremes para o paciente ficar utilizando em casa para estimular colágeno, pode fazer laser, luz pulsada, vários tratamentos combinados, tá? Então a gente vai tapar aqui com um pedacinho de micropore e a Rose vai tirar esse micropore amanhã, certo? Se tomar banho, molhar o micropore, quiser trocar, não tem problema, tá? Mas nos primeiros 2 dias, é importante ter cuidado com a asepsia dessa zona. Se for lavar louça, fazer alguma coisa em casa, lembrar de usar luva para não ter perigo de infeccionar aqui, porque a gente tem aqui uma porta de entrada, certo? Bom, pessoal, então a gente finalizou o nosso preenchimento, tá? A gente vai orientar a Rose a voltar com 30 dias e depois com mais 3 meses. Todos os bioestimuladores a gente tem esse protocolo, tá? 3 meses para revisão, para ver como é que ficou, se não ficou nenhum nódulo, se tá tudo ok, como Sculptra, Lancet, Radiesse na face, tá? Ou alguma outra região como glúteo, que a gente utiliza bastante. Então a gente revisa o paciente em 30 dias para ver como é que ficou o pós, mas para ver o resultado final a gente revisa em 3 meses, tá? Então vocês vejam aqui o aspecto final. A gente já consegue não perceber mais, né, os vasos e os tendões. A gente tem, obviamente, o volume do anestésico aqui, tá? Então a gente ainda vai reduzir mais esse volume e vai ficar uma aparência bem natural, tá? O pós é bem tranquilo, não costuma ter dor. No pós pode ficar um pouco dolorido pelo descolamento da cânula, mas o paciente não costuma ter nenhum problema, assim, tá bom? E essa questão do eritema é importante a gente lembrar o paciente. Eles mandam fotos seguidamente, falando, minha mão tá vermelha, como é que tá? É óbvio que não é normal ficar muito vermelho, a gente tem que pensar em infecção. Mas um eritema leve na mão, sem dor, sem nenhuma outra queixa, é comum de acontecer com Radiesse, tá? Não é reação alérgica, é comum de acontecer, é só uma ativação da circulação ali, mas é bem tranquilo, assim, o pós geralmente some em 2, 3 dias, tá bom? Muito obrigada.